Muito boa tarde a todas e todos. Hoje é o nosso nono encontro, o penúltimo já, do nosso curso de extensão em formação de lideranças para políticas estudantis. Nesse nosso curso, o nosso objetivo é estimular que todos os inscritos, né, se animem a desenvolver uma política estudantil dentro das suas instituições de ensino. Né? Não é à toa que o nosso público é bastante diversificado. Nós temos aqui alunos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, todos envolvidos aí com a temática, né, do movimento estudantil. O objetivo de todos, é claro, é acumular conhecimentos necessários para se organizar politicamente dentro das instituições de ensino a qual estão vinculados, né, desenvolver um movimento estudantil e saber como fazer isso. Né? Não é à toa que nós dividimos esse curso basicamente em 3 módulos. Informação em política, que foi o primeiro módulo desenvolvido, onde nós demos algumas noções para os nossos alunos aqui sobre o que é política, o que é uma ideologia, tá? O que é ideologia de centro, de direita, de esquerda, muito embora é difícil, né, hoje em dia, a gente diferenciar, né, saber os objetivos de um do outro. A gente falou um pouquinho sobre marketing político, como utilizar as redes sociais para melhor atingir o seu público-alvo, né, nessa busca aí por criar, por constituir uma agremiação estudantil. Então, nós abordamos essas questões. No segundo módulo, foi uma formação em justiça, em poder judiciário, onde os alunos tiveram uma noção sobre as normas que regem esse processo de criação de uma agremiação estudantil, quais são os direitos que eles possuem, o que eles devem observar, né? A gente falou um pouquinho de responsabilidade civil, direitos civis, direito de imagem, falamos também dos aspectos penais, né, da participação estudantil na política. E, por último, que é esse módulo que nós estamos próximo de encerrar, é o módulo de formação em cidadania, onde nós tivemos uma aula explicando o que é cidadania no sentido não apenas de exercício do direito de voto, mas principalmente da busca e implementação, garantia e defesa de direitos sociais, né? E aí depois falamos um pouquinho sobre a pesquisa do professor Gabriel Borges, né, na favela, sobre as favelas, né, principalmente do Rio de Janeiro. E ele falou, e ele destacando, né, como que o movimento estudantil não alcança esse espaço e o que é possível fazer para alcançar cada vez mais esse espaço. E nós estamos falando aqui, Cissa, né, já antecipando aqui a convidada de hoje, sobre alguns temas transversais que são fundamentais, tá, ao nosso público durante a organização política. São temas que não dá mais para fugir, nós precisamos enfrentar, né? Precisamos aprender, sobretudo, a lidar com cada um deles. E aí, pedimos, né, muito gentilmente a sua presença, a sua participação aqui, e ficamos muito felizes com o seu aceite, né, para falar um pouquinho sobre, né, a população LGBTQIA+. Né? Então, assim, como que o movimento estudantil precisa, né, e pode lidar com esse tema, né, e incluir, inclusive, na sua pauta, né, do movimento estudantil, porque tem muitos direitos sendo violados da população LGBTQIA+, não sendo observados, sendo ignorados nesse processo, né, eu diria que um processo constante, praticamente eterno de transição política que o país vive. Né? A gente não consegue, ao certo, né, visualizar por mais de 4 anos um projeto político, né, sendo implementado no Brasil. Né? A cada curto período de tempo, a gente vê uma mudança muito brusca acontecendo e a gente tendo necessariamente que começar praticamente do zero a nossa busca, né, por direitos. Então, para o dia de hoje, para falar um pouquinho sobre esse tema, temos a professora Semira Miscatar, né, a quem eu chamo gentilmente de Cissa, né, como todos a conhecem. A Cissa é professora da Universidade Federal do Tocantins, doutoranda em Direito no programa de pós-graduação da UFRJ, né? É pesquisadora na área, né, de LGBTQIA+, da pauta LGBTQIA+, é uma grande amiga, excelente profissional, tá? E eu faço voz para que vocês aproveitem o máximo possível a presença dela aqui hoje. Então, Cissa, seja muito bem-vinda,
tá, o nosso curso. Você fica à vontade para fazer a sua exposição. As pessoas que estão assistindo podem interromper, fazer perguntas, falar no chat, abrir o áudio, a imagem, falar, fiquem completamente à vontade, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho a informalidade conduzir esse processo, as pessoas se sentirem mais confortáveis, mais à vontade de participar, tá certo? Então, mais uma vez, vocês são muito obrigado. Eu que agradeço, professor Carlos Vitor, o convite. É sempre muito bom estar com você, né? A gente já faz diversos projetos, né? A gente já tem uns caminhos, né, bastante entrelaçados, então é sempre muito bom, né, ter aceito, né, esse convite, sempre muito bom estar na presença, né, de você. E muito boa tarde para todo mundo que está aqui, Vitória, Gabriel, Keren, Bernardo, Israel, né, Marcelina. Né, fico muito contente de estar aqui com vocês também, né, nessa sexta-feira, né, no finalzinho da tarde. E hoje, de fato, nossa temática, né, vai envolver questões relacionadas, então, à população LGBT, que ia mais. E aí eu vou falar algumas questões voltadas para o movimento social, né, alguns tópicos importantes para a gente ver a historicidade do movimento social LGBT, e também associando, então, essa dimensão, né, de incorporação, ataques, né, atualmente relacionado a, né, inclusive, as políticas LGBTs, não só, né, num plano mais geral, mas também, inclusive, nas escolas, né? A gente tem também assistido muito, a gente vai chegar, né, nesse tema mais finalzinho da nossa conversa, né? Uma conversa, então vocês fiquem também à vontade, né, para fazer comentários, como o professor Carlos também já falou. Eu vou compartilhar aqui com vocês só um guia para a gente, não sei se todos estão podendo acompanhar, eu acho que sim, né? Todo mundo consegue ver? Sim. Consigo Muito sim, bem, Cis. beleza. Só para a gente ir, né, falando só um pouquinho, né? Então, o que a gente vai falar basicamente na conversa de hoje, né? Então, primeiro, como eu falei para vocês, a gente vai primeiro falar sobre esse processo do movimento LGBT no Brasil, né? Então, a gente vai ver algumas construções políticas, né? Como é que se foi desenvolvendo uma história, né, do movimento LGBT e até, né, a condução desse movimento em relação à construção de políticas públicas, né, o que significa isso, né, e algumas conquistas específicas do movimento. Até, né, como eu falei para vocês, a chegada, né, de alguns desmontes, como a gente fala, alguns esvaziamentos, né, algumas ações, né, do governo federal atual e passado também em relação à população LGBTQIA+. Né? E vamos ver esses desdobramentos, né, essas questões, mas também dentro das escolas. Né? Muito bem. A gente pode colocar aqui, né, fiz um tópico para a gente, observar que o movimento LGBTQI, na verdade, né, ele não começou com essa sigla. Né? A gente já tem um movimento desde a década de 60, aqui no Brasil, né, especificamente, lá a partir de maio de 68, com uma construção de um movimento, né, primeiro que a gente estava numa ditadura militar, né, no Brasil, e a gente tem uma pauta de reação muito contra o autoritarismo, né, envolvendo essa época aqui no Brasil. Né? E aí a gente tem alguns movimentos que a gente chamou depois, né, de contracultura, movimentos culturais, que começaram a, primeiro, né, fazer uma reação ao autoritarismo aqui no Brasil, e também, né, começa a circular mais estudos, né, mais grupos relacionados a pautas, né, envolvendo sexualidade, né, gênero, como a gente vai colocar. Né? Daqui a pouquinho a gente vai entender, né, o que é cada um desses termos. E aí, né, um dos grandes marcos que a gente tem
aqui no Brasil é o chamado tropicalismo, né? Tropicalismo foi um movimento cultural, né, que começa a fazer uma certa crítica, né, aos padrões autoritários, primeiro na política brasileira, mas também a forma, né, da gente se relacionar, da forma da gente entender, a cultura, né, ou seja, os padrões que a gente tem, que tem aqui no Brasil. E aí a gente tem, por exemplo, né, o marco do tropicalismo no Brasil. Vocês devem ter escutado falar do Caetano Veloso, provavelmente, né, que é um cantor, né, que também foi um dos marcos do tropicalismo brasileiro. E desde a década de 60, né, 68 especificamente, Caetano, né, já falava que, por exemplo, uma expressão que ele não era nem homem nem mulher, né, ele só era, né, ou seja, já questionando, né, essa dimensão de sexualidade, né, ou seja, de, obviamente, se identificar com determinado gênero. Isso é muito interessante, né? E aí a gente tem alguns grupos, né? Por exemplo, o Movimento Homossexual Brasileiro foi constituído, né, em 1976. Né? Eu coloquei aqui para vocês, né? Ou seja, como uma forma, né, primeiro de articulação, muito mais voltados para reações autoritárias do que propriamente, né, um início ali de um movimento se formando, né, a partir ali de meados da década de 70. Uma questão importante, né, que a gente pode começar a falar é o seguinte, né, começou a se distinguir, a fazer uma distinção entre sexo e gênero. Né? O que significaria isso? Né? Quando a gente fala de sexo, né, alguns estudos, como Robert Stoller, por exemplo, lá na década de 60, 70, falava o seguinte: olha, sexo, né, é algo voltado para a biologia, né, temos algo biológico, um corpo biológico, e o gênero, né, não seria reduzido ao corpo biológico. Por quê? Porque o gênero tem a ver como a gente, né, aprende, se constitui, né, tem hábitos relacionados né, à nossa identificação a partir do nosso, a partir da nossa vivência, né, convivência social. Então, o gênero seria uma construção social, né, em oposição ao sexo. Né? Isso lá na década de 60 e 70 já se falava, né, disso. Ou seja, com a diferença, né, sexo, então, é algo voltado, né, para questões médicas da natureza, né, ou seja, humano, corporal, e o gênero não seria reduzido a isso. Né? O gênero não poderia ser reduzido à natureza, porque a gente aprende, né, aprenderia a ser mulher, a gente aprenderia a ser homem, né, ou outras formas também, mas a princípio a gente aprende desde a nossa infância, né, a se portar, a se comportar, né, o exercício que a gente fala hoje da feminilidade, da masculinidade, né? Então, para esses estudos, né, para esses grupos, desde a década de 60 já começa a fazer esse questionamento, né, de uma diferenciação entre sexo e gênero, né? Então, veja que gênero não poderia ser algo natural, da natureza. Nós mudamos ao longo, né, da nossa vivência, né, da nossa existência. Então, por isso que ela não pode ser simplesmente reduzida à natureza, ao corpo, né, digamos assim. Beleza. E aí a gente teve uns marcos, movimentos importantes, né, que depois foram celebrados no Brasil, que foi uma revolta também, lá de Stonewall, em 69, né, que também foi um marco muito importante, e muito brevemente, falando aqui, né, para que a gente saiba, foi uma revolta que aconteceu, né, na verdade, um estopim de uma revolta em alguns bares, né, lá nos Estados Unidos, em especial na Califórnia, que começaram a ter uma política, né, umas operações policiais dentro desses bares que eram frequentados, né, pela população hoje, né, chamada LGBT, em especial gays lá nos Estados Unidos, e que aconteceu, né, uma grande confusão, né, um grande estopim de um movimento, porque um grupo, né, ele foi expulso, né, desse bar. E aí começa-se a ter, né, uma truculência policial, né, uma repressão policial muito forte, e aí foi grande, né, marco, né, dessa junção, então, contra essa repressão policial
foi a revolta lá do Stonewall, né? Então, só para que a gente saiba também por quê. Porque isso vai repercutir, né, na nossa formação política, na nossa construção de movimento, né? Porque um dos primeiros jornais com a temática, né, homossexual no Brasil que a gente teve foi lá no finalzinho da década de 70, né? O Lampião, né, o Lampião da Esquina, que foi criado em 78, né, que teve uma circulação realmente nacional, né, uma tiragem internacional, era uma grande alternativa, né, da imprensa fazer circular, né, essas ideias, fazer circular, né, essas questões voltadas para a temática homossexual, né? Na época era muito falado dessa forma, né, um homossexual. Tanto, né, logo depois, vejam vocês, que a gente teve também, né, uma criação de uma mídia, também de um coletivo já lésbico formado em 79, né, que foi o GALF, né, foi formado em 79, que era articulação lésbica, né, frente lésbica, e depois também, né, outros grupos, né, também foram sendo constituídos a partir da década de 80. E aí, em 81, né, especificamente, tivemos também um jornal chamado Chana com Chana, né, um nome bem sugestivo, né, que foi vendido num bar chamado Ferros Bar, né, que era frequentado muito por lésbicas em São Paulo, né? E o que aconteceu, né? Por que eu falei de Stonewall, né, lá nos Estados Unidos? Aconteceu algo muito próximo, né, nesse bar aqui em São Paulo, em 81. Essas mulheres foram expulsas do bar, né, elas foram realmente colocadas para fora, né, a venda da revista ela foi reprovada por alguns, né, donos, e teve também uma operação policial, né, e isso, né, foi considerado pelo movimento lésbico LGBT como o Stonewall brasileiro, né, ou seja, lá no Ferros Bar, em São Paulo, né, justamente por essa repressão policial lá na década de 80, né, em relação a essa divulgação, né, de uma revista lésbica, né, de uma revista para discutir nessa temática lésbica. Né? Então vejam vocês que tivemos, então, né, da década de 78, né, até, né, meados da década de 70 até 90, uma questão muito importante. Né? Primeiro, qual era o conjunto de repertório dos movimentos sociais naquele momento, né, para a gente entender que isso tudo tem uma história, né? Tudo tem nada vem do zero, né, como a gente está percebendo, né? Esses passos, né, vêm de antes, né? A gente tinha uma tensão muito grande, meados, né, nesse período, que era a afirmação do ser homossexual, né? E uma questão muito importante que começou a ser pautada lá nos movimentos era a dimensão, né, de que deveria ter uma visibilidade, né, começar a sair do armário. Né? O que é o sair do armário? Né? As pessoas revelarem, né, a sua orientação sexual. Naquele momento, então, ainda se falava em opção sexual e não orientação sexual. Né? Naquele momento ainda não tinha, né? Ainda se falava uma opção sexual. Né? E aí começa a ter justamente, né, uma dimensão de que a troca, né, as questões começavam o seguinte: olha, primeiro, né, a gente tem que tornar essa questão, né, das orientações sexuais algo político, algo coletivo. Por quê? Porque as experiências, né, voltadas para gays, lésbicas, sempre foi de muita discriminação. Né? As pessoas tinham, né, uma certa, ou ainda tem, né, até hoje, mas uma certa aversão, né, à possibilidade de orientações sexuais distintas. Né? Isso sempre, né, acho que cada um de vocês, não sei se conhecem, né, alguém, né, que tem uma orientação sexual gay ou de outras, né, naturezas, mas vejo vocês que, né, é importante a gente perceber que dificilmente, né, você vai chegar para os seus pais, você vai chegar para sua, né, para os seus amigos e vai falar: olha,
me descobri hétero, né? Sou heterossexual. Muito dificilmente vocês vão, né? Quem se identifica com a heterossexualidade, né, de ser hétero, provavelmente nunca pensou sobre isso, né? Em ter que se assumir diante da sociedade, em ter que se assumir diante dos pais, né, dos amigos, né, de enfrentar determinadas angústias, porque poderia ser considerado como algo errado, como algo ruim, né, como um pecado, né, que muitas das vezes também a gente, né, escuta falar sobre isso, né? Ou seja, a gente sabe que as redes, né, de sanções para quando você se afirma, né, não hétero, né, vamos dizer assim, significa que você vai sofrer algum tipo de sanção, né, algum tipo de repressão, né? Por quê? Né, porque não está, né, obviamente, dentro de um padrão, né, não está dentro de uma norma, né, específica que é a heterossexualidade, né? A heterossexualidade como uma norma, né, como um padrão, né, estabelecido na nossa sociedade, né? Então, naquele momento era muito importante, né, os movimentos se organizavam, né, no início da sua organização, falar sobre essa dimensão da visibilidade, né, da tarefa que é se assumir, né, e entender que por que não é orientação, não era opção sexual e nem orientação sexual. Porque, vou colocar aqui para vocês, né, depois a gente pode falar mais sobre isso, orientação, deixa eu ver se eu coloquei aqui, orientação sexual, está aqui, né, ela vem na posição a opção sexual porque, né, a homossexualidade ela não é nenhuma escolha objetiva, a pessoa não escolhe, né, ser de determinada forma, mas ela também não é uma condição biológica inata, né? Como eu falei para vocês, é sempre, né, uma construção. Se a gente muda, por exemplo, o nosso paladar, né, quando vocês provavelmente eram criancinhas, né? Tinham um gosto, depois vocês podem mudar esse gosto ou não, né? O seu paladar pode mudar durante a sua vida. E a grande questão, né, é que a orientação sexual é algo próximo, né? A gente não escolhe exatamente não gostar de jiló. Em algum momento da sua vida você pode continuar nunca gostando de jiló, porém, né, você pode começar a gostar. Então, essa dimensão da construção, que ela não é nem uma opção, e muito menos, né, não é uma condição, né, biológica, isso foi lá, né, no início da década de 80, como algo importante, né, sendo discutido pelos próprios movimentos sociais. Né? Então, é muito importante também a gente considerar que tivemos um debate também nessa época, né, em relação à própria epidemia da HIV, né, que também lutou muito contra, né, a patologização né, como se a homossexualidade fosse considerada como uma doença, né, e isso já foi realmente colocado. Né, imaginem vocês que já foi colocado, né, o homossexualismo como desvio de transtorno sexual lá no Código de Saúde, né, no Instituto Médico de Assistência e também de padrões internacionais, né, e no Brasil também foi incorporado isso. Né. Então veja que os movimentos sociais se articulavam, né, justamente para derrubada, né, de entender que a orientação não era um desvio, né, de transtorno sexual, né, não era uma patologia, né, não era algo a ser medicalizado, muito menos curado, né, muito menos curado. E assim foi, né, e assim foi, né, uma das grandes discussões que tivemos também, né, em dimensões internacionais, quando a gente escuta falar, né, de direitos sexuais, direito à saúde reprodutiva, né, tudo isso, ela começa a ser montado a partir de conferências internacionais também. Vejam vocês que os movimentos aqui, eles estão, né, muito ligados, eles estão muito atentos às conferências internacionais, às terminologias das conferências. Quando a gente fala conferência internacional, são debates, né, para para a gente iniciar o tema, né, são debates internacionais que vão virando, né, depois podem virar
estereotipados, podem virar, né, umas regras internacionais, né, de pactos internacionais. E vejam vocês que lá na década de 90, né, foi realizado 2 conferências, né, uma no Cairo e outra em Pequim, 94, 95, que começa a criar uma terminologia voltada para os direitos sexuais. Vejam que o campo político ele foi se transformando, né, ele foi sendo encampado com uma demanda por direito, né, relacionados aos direitos sexuais. Né, e isso tudo teve um processo, né, de discussão, né, de organização coletiva, né, de grupos que participavam, né, que debatiam. Isso tudo é um debate constante, né, nesse movimento. E aí, né, como eu falei para vocês, deixa eu ver aqui, tá, beleza, para cá. Então, aqui eu já falei. E aí, a gente tem, né, só que eu coloquei para vocês, né, a diferença, então, entre orientação sexual e identidade de gênero, né, que são questões importantes que já começam a aparecer, né, nesse momento início da década de 90, mas fica mais forte, né, nos anos 2000, a partir dos princípios de Yoga-Carta, né, que está definido justamente, né, por quê? Qual a diferença entre a identidade de gênero e a orientação sexual? Quando a gente fala identidade de gênero, por exemplo, a gente está falando do quê? Né? Pessoas... Você lembra que eu falei para vocês a diferença entre sexo, né, e gênero, né, em relação ao corpo? Pessoas que se identificam com o corpo, né, que nasceu são consideradas, né, com o seu sexo biológico, são consideradas cisgêneras, né? Então, por exemplo, se você nasceu mulher e nasceu, né, com uma genitália, hoje lida como feminina, né, e se identifica com o seu corpo, significa que você é cisgênero. Porém, tem pessoas, né, que elas não se identificam, né, com seu sexo biológico e hoje são chamadas de transgêneras, né, que tem a ver com a transgeneridade. Já, né, a relação de orientação sexual tem a ver com a questão afetiva, né, tem a ver com uma questão, né, de como você se afeta, como você se relaciona, né, com as pessoas. Então, a gente pode ter a homossexualidade, a bissexualidade, a gente tem a heterossexualidade e diversas outras expressões de orientação sexual, né? Então, só porque a gente saiba um pouquinho mais que isso tudo, né, foi também, né, discutido para dentro dos movimentos. Né? Então, a gente começa a ter, a partir dos anos 90, uma parada muito interessante que provavelmente também vocês conhecem, né, já viram na televisão, né, que é a ideia do orgulho, né, a ideia da visibilidade. Ela vai se espraiando para a década de 90 para a construção de, né, temos que ir para as ruas. Olha o repertório interessante político, né? Vamos para as ruas, a gente não pode mais, né, esse problema que é um problema coletivo, né, de discriminação, ela vai aparecer, né, e a gente tem orgulho de quem a gente é. Começa, então, né, lá em 95, né, uma discussão na praça, lá em São Paulo, na Praça Roosevelt, e começam a planejar a primeira parada LGBT do Brasil, que aconteceu em São Paulo em 1997. Né? Então, veja que o repertório do movimento social, né, era voltado também lá no início da década de 90, né, para a construção de trios elétricos, o que a gente chama no repertório, né, e aí eu não vou ficar aqui falando muito sobre repertório de movimentos sociais, né, mas acho que vocês já falaram isso um pouquinho, né, nos outros módulos do curso, que é uma estratégia de colocar os corpos como corpos políticos, corpos bandeira, né, a visibilidade massiva, né, e plural nas paradas LGBT. Né, então, a performance das drag queens, né, a ideia de que o amor, né, toda a forma de amor vale a pena, visíveis na rua. Né, então, isso foi muito construído a partir lá na década de 90, né, com a afirmação, né, lá em São Paulo especificamente, com a primeira, né, parada gay que aconteceu em 97. Hoje, né, provavelmente vocês verificam, né, vocês já escutam, né, veem na televisão justamente, né, esse movimento é muito mais ampliado, né? Hoje a gente tem paradas gays, né? Acho que não sei se vocês já viram na televisão,
que tem uma média de público, né, bem grande, né, ou seja, batendo 1 milhão de pessoas, né, ou até mais, lá na Avenida Paulista, né, ou então ali na Praia de Copacabana, né, no Rio de Janeiro, que também, né, tem uma política de visibilidade muito grande, massiva, né. Então, veja que coloquei aqui para a gente, essa ampliação da visibilidade social se dá, né, para que a gente pudesse ter uma estratégia, né, de incorporação dessa temática de uma forma mais positiva, né? Ou seja, que as pessoas pudessem ver personagens em novelas, matérias de jornal, né, que incorporasse essa temática realmente como sujeito de direitos, né? Isso está num texto muito legal, né, de uma pesquisadora, né, a Regina Facchini, que é muito, né, muito legal se depois, né, quando vocês tiverem mais, enfim, mais tempo, né, é sempre bom ler também esse texto dela, porque ela conta também como é que ficou nessas estratégias, inclusive, né, falando sobre apoios financeiros internacionais, né, o suporte político relacionado, né, em especial na década de 90, né, no início da década de 90. Muito bem. Passando mais um pouquinho, o que a gente está percebendo? Né? A gente está percebendo... Cadê? A gente está percebendo... Não estou conseguindo olhar vocês mais. Ó. Eu botei aqui para pular. Agora saiu do compartilhamento. Eu coloquei no compartilhamento, mas deixa eu tentar botar de novo. Uhum. Porque aí eu não consegui mais ver vocês. Uma guia... Então, peraí. Só um minutinho. Agora vai. Agora foi, né? Agora foi. E aí a gente começa, né, a perceber que esses coletivos, né, todo esse movimento, essa questão de visibilidade chegou, então, né, justamente como reconhecimento, né, em relação à cidadania, né, que vocês já estudaram, é justamente entender a população LGBT também, né, como sujeitos políticos, né, como sujeitos de direito, e aí até mesmo porque a gente percebe que há tratamentos arbitrários, situações de desvantagem, uma violência, né, muito grande em relação à população LGBT. Né. Dados, eu acho que vocês já devem ter visto muitos, né, a gente tem, né, uma população, por exemplo, transgênera, né, uma população que mais, né, o Brasil é o país que mais mata, né, essa população no mundo, né, ou seja, a gente tem altos índices de homicídio, né, a gente tem muita violência verbal, muita violência psicológica, né, nas escolas também, né, nas famílias, e aí a gente percebe, né, no mercado, no ambiente de trabalho, né, um dos primeiros documentos oficiais no Brasil a reconhecer, né, publicamente homossexuais na promoção de direitos, né, como a gente está colocando aqui, foi um Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, que foi elaborado lá na década, né, de 90, 1996. E aí a gente começou a criar os movimentos, né, começaram a ter uma interface muito grande com a criação de conselhos institucionais, elaboração do próprio PNDH2 em 2002. Então, foram começando a ser incluídas algumas ações, né, voltadas para LGBT, conselhos, né, secretarias especiais de direitos humanos. E aí a gente tem, né, para a gente não prolongar muito, né, essa ampliação de um debate da incorporação da vulnerabilidade, da visibilidade dentro, né, dos planos, né, em especial a partir do primeiro governo Lula, né, em 2002, 2003. Né? Então, a gente teve um plano nacional, né, em combate, né, à homofobia, né, que é justamente uma forma de discriminação, a partir de 2004. Então, veja que a população LGBT começa, né, se solidificar, ampliar esse seu acúmulo político a partir também dos anos 2000, a partir da construção também de políticas públicas, né, justamente que foi formalizado em 2004, depois tivemos diversos debates, né, conferências 2006, 2008, 2009,
justamente para umas reivindicações de combate à discriminação, né, ou seja, as condições, né, voltadas para essa população, né. Muito bem. Além disso, né, para a gente não ficar tanto tempo, né, nessa definição relacionadas a políticas públicas, né, que são marcos, né, de programas do governo para a implementação de alguns direitos, a gente tem, né, eu queria fazer um recorte aqui em relação à definição de recursos específicos para sustentar algumas ações. E aqui é importante a gente perceber o seguinte, né, criar um plano, criar uma política pública, né, nacional, enfim, ela precisa ter o quê? Recursos, né, grana para que isso permaneça, né? Então, um dos grandes debates que se teve, né, em relação a esse planejamento, né, do Brasil sem homofobia, sem discriminação, foi porque ele não tinha uma formalização, né, no orçamento da União, né? Ou seja, é como se tivesse uma lei, uma norma, mas que ela não vinculasse o quê? Né? Um recurso para isso, para que isso fosse sendo feito, né? Então, veja que, muito brevemente, eu coloquei aqui para vocês, acho que o professor Carlos pode disponibilizar depois o material, que a gente teve pouco orçamento, né, voltado de fato para políticas LGBTQIA+, dentro do orçamento, e o pouco que a gente tinha, né, desde agora, né, do ciclo de orçamento da ex-presidente Dilma e do presidente Temer, a gente teve uma queda muito grande e até a chegada, né, do primeiro ano do governo Bolsonaro, né, que teve, né, justamente, né, nenhuma ação específica para políticas LGBTQIA+, nenhuma. Né? Em 2020 a gente tem um marco, né, importante, porque nada foi vinculado ao orçamento, né, para ações específicas. E aí a gente chega justamente, né, nessa questão LGBTQIA+, dentro, né, dessa composição, então, dentro dos movimentos estudantis. Por quê? Vocês já estudaram, né, essa dimensão, né, de composição dos grêmios, né, essa composição de políticas que realmente são desenvolvidas para dentro das escolas e universidades, né, e um dado importante é o seguinte, em 2018, por exemplo, 60% dos estudantes LGBTQIA+, no Brasil se sentiam inseguros na sua escola por conta da sua sexualidade. Ou seja, né, a pesquisa, né, que foi feita na Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional aponta, né, que quase mais 70% foram, né, pessoas foram agredidas verbalmente e 36% fisicamente em relação a esse preconceito. Ou seja, né, dentro do ambiente escolar, né, se reproduz também um preconceito, né, discriminação, voltados para o que a gente vê, né, na sociedade dentro das escolas. E o que acontece? Né? A composição de grêmios, ela começa, né, em especial, a partir do início, né, dos anos 2000, né, 2005, 2010, a, né, ter uma maior inclusão, né, por conta, né, dessa questão, como eu falei para vocês, do Brasil sem homofobia, né, de incorporação no Plano Nacional de Educação, também, né, políticas voltadas, né, para desenvolvimento de educação sexual, começa, então, a incorporar essa discussão também dentro das escolas. Né? Então, veja que um marco, por isso que eu falei um pouquinho dessas políticas, né, desses marcos, dos movimentos, para a gente ver por que isso foi sendo incorporado nas escolas, né, a partir de 2004, 2005. Né, esse debate foi sendo incorporado justamente porque teve, inclusive, planejamentos, né, discussões para alteração do Plano Nacional de Educação, né, o Plano Nacional e também, né, depois os planos, né, estaduais, né, de cada ente federativo. Né. Então, veja, nesse momento, a gente tem ampliação, né, muito grande de coletivos LGBTQIA+, coletivos negros também, né, tem um movimento muito parecido dentro das universidades, né, o movimento negro, em especial, né, a partir da política de cotas, né, a gente são outros marcos, e, obviamente, né, a incorporação no Plano Nacional de Educação, né, de
evidenciar matrizes afro-brasileiras, né, nos currículos também das escolas. Então, isso começa, né, uma efervescência muito grande, né, um debate muito grande em relação à expansão desses grupos, rodas de conversas, coletivos, né, coletivos de uma forma de organização, né, importante para dentro das escolas, que fazem, por exemplo, né, debates, cine-debates, né, seminários, ou seja, para que houvesse realmente uma troca de informação sobre essa insegurança, sobre essa discriminação, sobre o preconceito, né? Isso é algo muito importante. E aí, uma recomendação que eu até faço de documentário, né? Eu acho que vocês iriam gostar muito, que é um documentário da Alice Riff, que é Eleições, o nome, que é justamente uma história verídica, né, de como que se foi as eleições de um grêmio na escola, uma escola em São Paulo, né, que apontava justamente alguns debates envolvendo, né, tanto feminismo quanto questões LGBTs, né, questões autoritárias, como é que foi esse processo de eleição dentro das escolas, né? Acho que é muito interessante, ganhou um prêmio, Alice Riff, inclusive ela, né, tem outros documentários maravilhosos também, O Meu Corpo Manifesto, eu adoro bastante documentários delas, né, porque falam muito sobre essa questão, né, política, de movimentos sociais, né, acho que bem interessante, né, para quem quiser, está disponível no YouTube também. E, né, que os movimentos estudantis, né, conseguem fazer, afinal, né, com essa ampliação mesmo, né, como a gente estava falando, sem verba mesmo, né, com uma questão de desfinanciamento muito grande, consegue dar maior visibilidade a essa pauta, né, de inserção no debate pedagógico, né, como a educação institucional como um todo, né, para defender a diversidade sexual, tanto nas universidades quanto, né, em primeiro momento na universidade, e também educação sexual nas escolas, né? Mas, bem, agora que vem uma questão, né, mais no momento mais atual, que são justamente, né, uma certa ofensiva, quer dizer, uma certa reação conservadora, né, vindo um pouco de um campo religioso em relação a essa construção dos movimentos sociais da incorporação da diversidade sexual como um direito humano, como uma cidadania, né, a ser atingida, né, uma igualdade entre as pessoas, né, ou seja, com uma forma, né, enfim, de luta contra a discriminação. E foi o primeiro momento, né, uma imagem, uma situação importante, que foi a questão do kit gay, né, que foi muito propagado como kit gay, né, e a ideia de proteção, né, das crianças nas escolas, que nada mais era, né, de um material educacional envolvendo a educação sexual, né, que foi vetada no governo Dilma por pressão de um campo, né, parlamentar religioso, porque estaria, né, na verdade, a ideia, né, que se estaria colocando que haveria uma doutrina, né, para que as pessoas, as crianças, enfim, fossem sexualizadas e que tivessem, né, uma orientação sexual diversa da heterossexual, né? E isso, obviamente, era uma mentira, né, mas isso foi encampado e realmente esse material foi vetado de distribuição nas escolas, né, como uma fonte, né, muito grande de proteção, né, das crianças, né? A ideia que era para se proteger as crianças. E a gente tem também, né, a ideia da ideologia de gênero, hoje muito forte, né? O que significaria ideologia de gênero, né? Essa ideia de ideologia de gênero foi, primeiro, né, uma reação católica, né, dentro lá, já na década de 90, em reação a essa expressão que eu falei para vocês de gênero, nessa construção desses debates da década de 60 e 80 sobre gênero, né? Porque essas discussões afetariam a ideia de procriação, né, e de proteção da família, né, em especial cristã, né? Então eles viram como algo, né, ruim, algo muito negativo, né? A gente ficar questionando, e aí se transformou, né, essa ideia de que a gente está discutindo como se fosse uma ideologia, né, de dominação, né, sobre para violar a família católica, cristã, né, a ideia de procriação
né, a ideia de família, obviamente, foi sendo revista a partir dessas questões, mas é como se fosse, né, uma destruição da família, né, como se fosse uma destruição, né, da sociedade cristã como um todo. E a grande questão, né, que começou a envolver, né, a ideia de ideologia de gênero foi sendo desenvolvida a partir de algumas legislações municipais, em especial, né, agora a gente já tem no estado também, mas em especial nos municípios, alguns políticos, alguns partidos que começaram, né, a criar legislações para excluir, né, a educação sexual ou as discussões voltadas para a orientação sexual, né, como se isso fosse biologia de gênero, né? Então, a gente tem algumas leis, por exemplo, que falam que não poderia, do município, que não poderia ser ensinado essa questão dentro das escolas, né? E aí, o que acontece, né? Começa, então, a ter um julgamento, não vou ficar aqui, né, falando muito sobre isso, mas começa a ter julgamentos, por exemplo, que chega no Supremo Tribunal Federal, que é justamente, né, falando o seguinte, olha, essa questão, né, está dentro do nosso Plano Nacional de Educação e quem pode legislar sobre isso não são os municípios, né, são, né, um ente federativo que é a União, né? Então veja que essa discussão da ideologia de gênero nas escolas, né, ela começa, veja que a escola é um campo de disputa muito grande, né? É um campo de disputa muito grande, porque, né, as pessoas ora falam, né, não pode se discutir determinado assunto porque para proteger as crianças, ora falam, né, que determinado tema não pode ser discutido porque, né, isso violaria, né, o conceito de família. Ora, enfim, inventam, né, determinados conceitos para que isso não seja discutido dentro das escolas, né, como se as escolas tivessem, né, não pudessem discutir essa política, né, e, obviamente, preconceitos, estigmas, discriminação, né. Então, isso foi muito importante da gente perceber esse movimento ofensivo conservador, né, atualmente dentro também das próprias escolas, né? E hoje alguns professores, né, também de escolas estaduais, municipais, têm até um certo receio, né, de enfrentar determinados temas por conta, né, de repressão dos pais, né, de ter realmente um assunto como se esse assunto fosse um tabu, né, como se esse assunto fosse algo que tivesse de novo ser silenciado, ser de novo colocado para dentro do armário, né? Ou seja, toda a construção que a gente está colocando de visibilidade, né, de ampliação de direitos, né, de articulação de movimentos, desde a década de 70, pelo menos, né, que a gente começou a falar hoje, mas obviamente tem coisa mais para trás, mas fiz um recorte mais atual, né? Então veja que a importância disso para a formação política dos movimentos estudantis é entender, né, a gente entender, incorporar esses repertórios que já estão sendo construídos há um tempo e também observar que tem um contexto de reação né, a gente aprender determinados conceitos, a gente aprender, né, determinadas questões voltadas para esse tema, né, já que ela é muito velada, ela é muito silenciada, né, e a gente continua, né, ainda reproduzindo determinados estigmas, né, determinadas discriminações, né, e infelizmente isso, né, viola, né, direitos humanos, viola a cidadania da população LGBT, que é mais. Então, vejam que, de novo, né, o movimento estudantil, né, tem todo um caminho, né, todo um campo que está sendo disputado também, né, então, tanto por uma questão, né, de um campo religioso, né, e relacionado também à condução dos planos, né, de educação no nosso país, né. Então a gente está vendo um campo de disputa muito, muito forte, né. Eu estou falando muito, estou achando vocês muito quietinhos, né, mas queria, enfim, ver se o professor Carlos gostaria de também fazer considerações, comentários, né, e também quem quiser comentar sobre determinado assunto, ou a gente conversar também, né, sobre questões que estão, né, interferindo a vivência de cada um também, é ótimo. Obrigada. Cissa,
Muito obrigado, né, pela sua fala, assim, muito boa, muito clara, né, muito simples, objetiva. Eu acho que alcançou aqui, sem dúvida nenhuma, todos os nossos públicos, né, os nossos diferentes públicos aqui. E, nossa, teria muita coisa, né, para comentar, né, sobre a sua fala, né. Foi uma fala muito boa, muito forte, inclusive, né. E parabéns pela sua fala, pela sua exposição, né? Tenho certeza que todos que estão aqui gostaram bastante. Eu tenho várias, assim, colocações, né? Mas vou deixar aí primeiro o pessoal que quiser falar alguma coisa e depois eu faço alguns comentários. Alguém quer falar, pessoal? Fica à vontade aí, pelo chat, por áudio, pode abrir vídeo, fique à vontade. Todo mundo tímido ainda? Vamos lá, então. Cissa, eu fiquei pensando bastante, né, quando você fala, né, da escola como um campo de disputa, né, e é mesmo. E eu gostaria de te ouvir, assim, um pouquinho, principalmente para estimular o pessoal que está presente, né, de como os estudantes, né, de forma organizada, né, principalmente por meio do viés político, que é uma das formas, né, é, eu diria que mais antigas, né, de organização, né, da sociedade, né, a política. Então as pessoas se organizam por pensamentos, por ideologias, por ideias, né, simples que possuem em prol de alguma coisa. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre como, né, você acredita que os estudantes podem, né, se organizar politicamente para atuar nesse campo tão específico de disputa, que são as instituições de ensino, para tentar, né, buscar e implementar cada vez mais direitos, né, aí, como um encontro de hoje está falando bastante da população LGBTQIA+. Tá? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né, e queria te ouvir também sobre como, né, a gente percebe que realmente não há um plano nacional, né, de combate à homofobia, de apoio, né, à população LGBTQIA+. É uma pena, né, que no plano nacional, né, não exista o orgulho, né, pela população LGBTQIA+, né? O orgulho só parte, né, da própria população, né? Tem que partir de todos nós. Nós também temos que sentir esse orgulho, né? O que que é o orgulho? É um sentimento de prazer, né, pelos valores que nós temos, que nós defendemos, né? Então, assim, como a gente não se orgulha de viver numa sociedade inclusiva, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né, a partir dessa lógica de ausência de um plano nacional, de ausência de planos estaduais, né, de ausência de planos municipais, né, de como os agentes de ensino, né, eu falo especificamente sobre professores, técnicos administrativos, sobre como os agentes de ensino podem, né, contribuir, é claro, para combater essa violência tão grande, né, que não é mais simbólica, né, assim, talvez nunca tenha sido, e as pessoas sempre tratem dessa forma, não é uma violência simbólica, é uma violência física, é uma violência verbal, é uma violência presente no cotidiano das relações, assim. Enfim, queria te ouvir sobre como essas pessoas podem contribuir também para diminuir essa violência, diminuir esse bullying, sobre como elas podem contribuir para apoiar, né, a população LGBTQI e mais, né? Como elas podem contribuir para dar cada vez mais apoio, conforto e segurança para quem está nesse processo, né, de se conhecer, né, e ter a tranquilidade de se manifestar da forma como ela verdadeiramente se sente, né, que é uma das maiores dificuldades que existe hoje. Então, queria te ouvir um pouquinho, né, sobre essas questões. Ótimo, Carlos. Obrigada.
Não, e exatamente a gente pode conversar, nossa, essa pergunta é pergunta de milhões, né? Como hoje o pessoal, né, todo mundo, né, fala de milhões. Mas primeiro, né, em relação a formas de organização dentro das escolas, primeiro que a gente tem em relação por que é tão importante a gente partir de um pressuposto que isso não pode mais ser silenciado, né? Isso quando eu falei lá no finalzinho, né, que houve uma reação conservadora, que isso virasse um tabu, era justamente para que a gente voltasse para uma dimensão, né, de que isso era um problema privado de cada um, né, como se fosse uma questão privada de cada um. Ah, orientação sexual, o atual governo, por exemplo, o atual presidente, né, fala, eu não tenho nada contra, né, contanto que fique em casa sem contato com ninguém, né, um isolamento eterno social, né. Então, nas escolas, o que é importante, né, os estudantes, quando eu falo em coletivos, o que são coletivos, né, pequenas, a gente fala, parece coletivo, parece algo extremamente grandioso, né, por exemplo, uma forma de coletivo é a gente pegar, né, ver um filme, por exemplo, ou alguma escritora, né, lésbica, ou algum escritor gay, ou um filme que fale, por exemplo, transexualidade, né, sobre transgênero, e a gente debater. Né? É uma forma de não estar em silêncio. A gente falar, nossa, não sei se vocês viram um filme chamado Garota Dinamarquesa, né, que fala sobre o processo de medicalização, de internação, né, de uma pessoa transgênera. Ou seja, isso tudo sendo discutido dentro de um coletivo, né? Por exemplo, você reunir 2, 3, 4, 5 pessoas da sua escola, né? Isso já é uma formação de um coletivo, né? Vocês lerem, né? Poxa, vamos combinar da gente falar sobre determinado assunto, né? Isso a gente colocar na sala de aula, a gente falar com a professora que a gente quer escutar mais sobre determinado assunto, né? Que às vezes a gente tem que, né, estudar tanto, né? Biologia, matemática, física. Eu sei que as matérias são muito grandes, né? A gente precisa realmente passar no vestibular, né? Depois, um pouquinho, né, vai pegar lá mais para frente. Mas é importante também, né, para a nossa construção, né, como sociedade, né, como uma construção, enfrentar determinados temas que provavelmente não vão cair no vestibular, né? Ou seja, não vão cair numa prova objetiva, né? E quando cai, que já caiu no Enem, né? Também já foi rechaçada, né? Como também ideologia de gênero, né? Caiu no Enem recentemente uma poeta trans e também um conto, né? Muito bom de um conto lésbico, muito bem escrito, né, pela Natália Borges Polessa, que foi, né, um conto, né, falando sobre identificação, né, de formas de identificação lésbica. Ou seja, isso caiu no Enem, né, e foi muito, muito questionado. Né, ou seja, simplesmente um pedaço de um conto para interpretação de texto. Né? Olha para a gente ver, né, a dimensão do problema. Agora, se a gente está, né, na escola, na faculdade, né, para quem está na faculdade, começa, né, a se organizar em coletivo, quem está nos grêmios, né, nas universidades DCEs, né, os núcleos de centro acadêmico, faltar seminários, faltar. Vocês estão conseguindo ouvir a Cissa, gente? Não, caiu, Não, professor. Caiu, né? acho que Ah, aham. tá. Espera aí, então. Deixa eu tentar falar com ela aqui. Acho que ela vai sair e tentar entrar de novo.
Oi, me escutam? Eu acho que eu fiquei sem... Deu uma questão aqui na rede, acho que eu fiquei até sem vídeo. Ouvimos sim. Mas só para a gente, então, finalizar, já que a gente tem um problema técnico, então tem também uma questão interessante para a gente ter um suporte também para cobranças no parlamento, né? Fazer denúncias, criar mecanismos de denúncias também nas escolas, né, em relação ao preconceito, nas universidades, que também está sendo, né, pautado muito, ou seja, né, para que a gente, de fato, não fique em silêncio, né, mesmo que não seja com a gente, né, se for com o nosso amigo, que for com o nosso colega, né, que for realmente com alguém que você esteja percebendo que está sofrendo um determinado tipo de preconceito, discriminação, né, falar, né, não deixar de colocar isso, né, para frente. Eu acho que a grande questão, né, que a gente está falando, se a gente precisa falar de orgulho, né, é porque a gente observa muito desprezo, né, ou seja, uma falta talvez de empatia, né, ou seja, como não é comigo, né, eu não preciso me preocupar, né, não preciso me colocar junto, né, e as questões políticas, elas, né, vão sendo resolvidas de uma forma coletiva, né, ou seja, a questões de discriminação LGBTQIA no Brasil não é um problema só da população LGBTQIA+, é um problema de democracia, é um problema de todos nós, né? É um problema coletivo, se há algumas desvantagens sociais, se há alguns tratamentos arbitrários, se há violência, é um problema para ser pensado coletivamente, né? Coletivamente. Então, isso, né, que eu acho interessante da gente refletir, né, da gente caminhar, sempre conversar, debater, né? Então, dentro das escolas, universidades, né? E, obviamente, criar pressões, né, repertórios para cobrança, né? Até mesmo porque decisões recentes, né, apesar de não ter sido um legislativo, considera a LGBT-fobia, né, como um crime, né? Hoje a gente tem, né, uma, uma analogia, né, obviamente, feita pelo Supremo Tribunal Federal, considerando, né, pegando, né, a lei do racismo justamente para criminalização da homotransfobia, né, da LGBTfobia. Então, veja que isso também, né, cria mais um incentivo, né, para que haja, né, uma forma, né, de denúncia coletiva, né, da gente criar mecanismos realmente dentro das escolas e universidades para que haja uma redução dessa violência, né, que haja uma redução dessa violência, ao menos. Era isso, Carlinhos. Acho que a minha internet aqui também está um pouquinho falhando, né, peço desculpa. Não, claro, sem problema nenhum, Cissa. Obrigado pelas suas considerações. Alguém quer fazer algum tipo de comentário, uma observação, tirar alguma dúvida? Bom, sem problemas então. Então, gente, eu faço o seguinte, né? Dado esse probleminha técnico aqui, a gente não ficar se prolongando também, né? Se você deve estar com dificuldades aí, né? É o nosso grande problema agora, né? Mais recente, né? A gente está sendo obrigado a ter que ter recursos tecnológicos o bastante, né? Para sempre que a gente for demandado, estar ali pronto para usar. Né? Sim. Eu vou encerrar o nosso encontro, agradecendo muito a sua participação, foi muito produtivo, né? Eu tenho certeza que todos aqui aprenderam muito com você, tá? Sinta-se mais uma vez muito bem-vinda ao nosso curso. Semana que vem nós encerramos o nosso módulo de cidadania e também o nosso curso de formação de liderança para políticas estudantis, discutindo o tema do racismo. Né? Então, faço votos para que todos vocês estejam presentes, né? Quem quiser convidar mais pessoas a participar, por favor, né? É só passar o link que aqui eu autorizo o ingresso na sala, né? Para poder assistir, e agradecer mais uma vez a presença de todos que aqui estão até o final, né? Assistindo, né? Ouvindo junto conosco, participando aí das suas próprias casas, tá bom? Cissa, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado a Vitória, o Gabriel, o Bernardo, a Dilson, a Keren, ao Alan Santana e a todos vocês que vão nos assistir aí pelo YouTube, certo? Meu grande obrigado, uma boa noite a todos vocês e um bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Bom final de semana.
Tchau, tchau. Obrigada. Nada.